Olá pessoal, sou o Anderson Silva e estou aqui para apresentar mais um mini seminário da disciplina de Climatologia e Mudanças Climáticas que tem como professor o Dr. Glauber Lopes Mariano, e o tema desta apresentação é correntes de jatos. Mas o que seria corrente de jato? Então, é um intenso escoamento no ar no alto da troposfera. Esses fortes ventos estão presentes em ambos os hemisférios e sopram de oeste para leste. As correntes de jato agem como um controlador invisível da atmosfera e são amplamente responsáveis por mudanças nas condições meteorológicas em todo o mundo. E aqui a gente consegue perceber nessa faixa aqui, né, a corrente de jato aqui atuando, tá? De oeste para leste. Ocorre em ambos os hemisférios, né? Essencialmente próximo dos polos, que são os jatos polares, e dos subtrópicos também, que são os jatos subtropicais. Segundo Fedorova, superiores a 30 metros por segundo, tá ok? De deslocamento. Então a gente consegue aqui perceber o que seria a corrente de jato, tá certo? Mais adiante a gente vai ver como é que vai surgir a questão dessas correntes de jato, tá? Por que ela existe? É devido à rotação do planeta, é uma consequência, né? E também da variação de temperatura entre os trópicos e os polos da Terra, tá certo, gente? Então, a gente consegue ver aqui as células, né, de Hadley, Ferrel e Polar, e a gente consegue perceber aqui essa parte em verde aqui, ó, subtropical jet, e a polar também, né? A polar sendo um pouco mais forte, a gente vai ver mais especificamente lá na frente, mas enfim, a causa da corrente de jato está ligada a dois fatores, tá? Esses que eu falei para vocês: rotação do planeta, variação da temperatura entre os trópicos e o polo da Terra. Nos trópicos, a troposfera é mais profunda em relação aos polos, né? Devido ao calor que faz. No caso, né, esse daqui seria maior, uma coluna maior, bem maior do que essa outra aqui. Então é devido ao calor que faz a coluna de ar se expandir. Ambas as colunas de ar, nos trópicos e nos polos, possuem a mesma massa, em média, né? Porém, a pressão atmosférica é diferente em altitudes iguais. Isso porque a densidade do ar na vertical decai mais rapidamente nos polos. O topo da troposfera, nos polos, está a mais ou menos 11, 12 km de altitude. Já nos trópicos está a aproximadamente 16 km de altitude, o topo, né? Olhando a pressão atmosférica a 11 km de altitude, por exemplo, veremos que a pressão será maior nos trópicos e menor nos polos, né? Então, o ar escoa da alta pressão em direção à baixa pressão, ou seja, o ar escoado, né, escoando nos trópicos em direção aos polos nos altos níveis, né? Porém, a rotação da Terra faz esse escoamento mudar de direção. A rotação da Terra causa uma pseudo-força conhecida como força de Coriolis, que defleta o movimento para a direita no hemisfério norte, né? E para a esquerda no hemisfério sul. O escoamento passa então a escoar de oeste para leste, né, independentemente do hemisfério, e quanto maior for a diferença de temperatura entre os polos e os trópicos, mais fortes serão as correntes de jato. As estações do ano afetam a posição do jato. No inverno, o gradiente de temperatura entre o Equador e os polos é maior, né? E de modo que a corrente, né, essa corrente de jato se torna mais forte. O inverso ocorre no verão, onde a diferença de temperatura é menor no caso e o jato se torna menos intenso, né? As principais correntes de jatos localizam-se perto da tropopausa, camada da atmosfera localizada logo acima da troposfera, né? Os jatos mais poderosos são os polares, que ocorrem em torno dos 7 aos 12 km, como eu havia falado, né? E aí entre as latitudes 40 e 70, e os jatos subtropicais fluem por volta dos 10 aos 16 km, 11, 10, 16 km, às latitudes de 20 e 30 graus de cada hemisfério,
né? Cada um dos hemisférios, norte e sul, possuem tanto um jato polar quanto um jato subtropical. Na Terra, estas correntes são provocadas pela combinação da rotação, né, como a gente havia falado, e a questão do aquecimento, tá certo? Então, mais um pouco adiante, a gente vai ver, voltando aqui, né, então a gente vê aqui, ó, a questão, né, dos jatos, tá, onde é que se forma e faz esse deslocamento de oeste para leste, né, um deslocamento nesse sentido aí. Bom, as características desses jatos, correntes de jato, é um escoamento, né, atmosférico localizado próximo da tropopausa. Os ventos são de alta velocidade, muitas vezes atingem 400 km por hora. Né? De uma forma geral, assim, as tempestades são guiadas do oeste para o leste devido às correntes de jato. Né? Então, geralmente tem vários milhares de quilômetros de comprimento e largura, mas é relativamente fina. Né? Encontramos nos níveis superiores da atmosfera, da tropopausa, como eu já havia falado, concentra-se ao longo de um eixo quase horizontal na troposfera superior ou estratosfera, né, acima do nível de 500 hectopascal. Então, aqui em vermelho a gente consegue ver as polares, né? A gente consegue ver também as subtropicais e, enfim, cada hemisfério com uma subtropical, uma polar e uma subtropical, ok? Pronto, mais adiante a gente vai ver a questão também de como foi feita essa descoberta, né? Como é que a humanidade, assim, percebeu que isso existe, tá? Então a gente consegue aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, foi descoberta pela primeira vez na década de 20, né, século passado, por Woshin, que era um japonês que ficava fazendo os testes lá com o balão e ele percebeu essa questão. Em 1934, o conhecimento do jato aumentou quando William Poston, né, um piloto americano, tentou voar sozinho ao redor do mundo. Então ele percebeu aí que determinadas áreas ele conseguia se deslocar de uma forma mais rápida, tal, mais intensa, e aí ele percebeu que existe alguma coisa ali, uma corrente de ar, né, mas ainda não se tinha utilizado desse termo, né? Então o termo jet stream não foi cunhado oficialmente até 1939 por um meteorologista alemão, né? Eu acredito que a pronúncia seja Scheikon, sei lá, que essa pronúncia é meio doida, né? Então, o conhecimento da corrente de jato aumentou durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi sobre a questão aí, deixa eu ver aqui. Então, o conhecimento aumentou durante a Segunda Guerra Mundial à medida que os pilotos notaram variações nos ventos ao voar entre a Europa e a América do Norte. Tá? Então, aqui mais uma imagem, tá, da questão da corrente de jato, tá? Fazendo esse deslocamento aqui. E a importância, né? Por que estudar a corrente de jato? Qual a importância dele na humanidade e vários outros fenômenos meteorológicos? Contribui para os padrões climáticos mundiais, não é? A gente vai ver em algumas imagens mais à frente. E como tal, ajudam os meteorologistas a prever o tempo com base em sua posição. Então, importante para a indústria aérea, que quando um avião consegue pegar, né, entrar dentro dessa corrente de jato, ele consegue se mover de uma forma mais rápida e consegue economizar combustível. Então, também impulsiona padrões climáticos ao redor do mundo. Os fluxos de jato do mundo também são afetados pelo El Niño e pela Laninha. Ela tem um impacto significativo sobre os padrões climáticos mundiais e eventos climáticos severos, como inundações e secas. Caso essas correntes não existissem, o tempo mudaria muito pouco dia a dia. Algumas áreas poderiam nunca ter chuva, enquanto outras áreas poderiam nunca ver o sol, devido a uma estabilidade aí, vamos dizer assim, das nuvens em persistir em alguns locais. Então, vamos ver como é que ela atua, né? Ela atua dessa seguinte forma aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, no hemisfério sul, né, a gente vê aqui algumas massas, tá? A gente consegue ver aqui a questão dos jatos tropicais, né? Então,
a gente vê que ela sai interagindo com algumas massas e também sai empurrando, né, deformando essas massas e fazendo com que em determinadas áreas aconteça mais precipitação e outras não é? Então a gente consegue ver aqui essa dinâmica, tá, em interação com essas massas que ficam concentradas aqui, mas também com as oscilações antártica negativa também e outros. Então a gente consegue ver aqui os dois jatos, né? O jato subtropical e o jato polar. E mais adiante nessa outra imagem aqui a gente consegue ver de que forma aqui que ela consegue interagir, né? E interagir com essas massas. Então, por exemplo, a gente tem uma massa mais úmida e fresca aqui, por exemplo, a gente tem um vento mais seco. Então esse subtropical determinando onde estarão as chuvas. Então por onde ele está passando por aqui, ele vai determinar, né, aonde vai ocorrer essas chuvas. Então nota que com uma exceção aqui que ele consegue provocar, né, nessa massa de ar seca aqui. E enfim, algumas curiosidades também seria que essas poderosas correntes foram descobertas em incursões aéreas durante a Segunda Guerra Mundial. Né, perto do fim da guerra, os japoneses conceberam balões, bomba, armas que se deslocavam a partir destas correntes lançadas sobre o Oceano Pacífico para a costa oeste do Canadá e Estados Unidos. Apesar de ineficientes, né, enquanto instrumentos de ataque foram usados em um dos poucos ataques da América do Norte durante a Segunda Grande Guerra Mundial, causando 6 mortes e ligeiros danos materiais. Com a Fusenpan Kudan, os japoneses intencionavam atacar a América do Norte, usando as correntes de jato para transportar os balões carregados de bombas, numa época onde mísseis continentais ainda não existiam. Estima-se que o país tenha lançado ao todo cerca de 9.300 balões, não é? Sendo menos de 10% aqueles que obtiveram êxito. Aqui estão as referências utilizadas para a confecção dessas informações, né, que seria a questão de 2 livros, de uma dissertação e um artigo, né, e aí endereços eletrônicos de algumas imagens, das imagens que foram utilizadas na prestação deste trabalho. Bom pessoal, dúvidas, perguntas, podem deixar aí, tamo junto, até mais, tchau, tchau.